Para a ministração da palavra do Senhor. Continuamos no Evangelho de João e hoje chegamos ao final do capítulo 15. Iremos estudar o versículo 26 e 27 do capítulo 15 e terminamos assim o capítulo 15 do Evangelho de João. A palavra de hoje, o tema da nossa mensagem de hoje é fortalecidos pelo Consolador. Então nós iremos estudar hoje apenas estes dois versículos. Eles vêm no seguimento dos versículos que estudámos a semana passada, num contexto maior, que é as instruções de Jesus aos seus discípulos entre a última ceia e o momento da sua onde ele foi preso, lá no jardim do Getsemane. Estamos tentando fazer aqui a divulgação também desta mensagem por outros canais e fazemos o nosso melhor dessa forma aqui. Peço desculpa pela questão aqui. E estamos então agora live e em condição de transmitir então esta mensagem. Fortalecidos pelo Consolador, o tema da nossa mensagem, versículos 26 e 27, o capítulo 15, e terminamos assim o capítulo 15. Como é habitual, antes de lermos a palavra do Senhor, vamos orar, pedir ao Senhor a sua bênção, a sua direção para este dia, e este que é o dia do Senhor, o dia que fez o Senhor, onde nós nos regozijamos e nos alegramos, o dia que nós dedicamos à adoração, o dia que a adoração congregacional coletiva. Todos os dias da nossa vida são dias de adoração e de exaltação do nome do Senhor, mas temos um dia que consideramos o que temos da parte do Senhor, o dia solene, onde nós, no primeiro dia da semana, dedicamos o nosso tempo como prioridade para Deus. Oremos então, amado Deus e Pai, nós te agradecemos e te louvamos por este dia que é o dia do Senhor. Nós queremos glorificar e adorar o teu nome, Pai, aquele que vive, tu que vives e reinas para todo sempre. Que a tua graça, a tua misericórdia e o teu favor estejam sobre as nossas vidas. A tua palavra seja explanada com clareza, conforme está escrita, para a exaltação tua, glória do teu nome, Senhor. Nós possamos bem dizer e adorar somente a ti. Só o Senhor é Deus. Não temos outro bem além de ti, em nenhum outro nos gloriamos, não temos nada em nós que possamos apresentar diante da tua majestade e glória. Então nos rendemos à evidência absoluta e clara de que só o Senhor é Deus. E nada somos quando comparamos a ti. Pecadores, afastados da tua glória, mas pelo teu sangue redimidos, louvamos e louvaremos para todo sempre. Senhor eterno, aceita a nossa adoração e louvor. Perdoa, Pai, os nossos pecados, limpa os nossos corações e vidas e traz-nos diante da tua presença. Senhor, esta manhã, para aqueles que estão a assistir, nós te pedimos que a tua graça, a tua boa mão esteja sobre todos. E Deus, se há alguém entre nós que não conhece a tua palavra, que na verdade não teve ainda a revelação do Espírito Santo, pedimos, Senhor, que tu tenhas misericórdia e que possas, Senhor, segundo a tua boa mão, salvar almas para o teu reino. Te agradecemos e louvamos em nome de Jesus. Amém. Apenas 2 versículos da palavra do Senhor, então, para terminarmos este capítulo. Eles estavam incluídos na mensagem anterior, acabamos por dividir aqui, dado que o assunto é tão precioso e tão sublime que necessita de um cuidado mais demorado no entendimento da mensagem. Versículo 26 diz assim: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, e ele testificará de mim. 27. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Até aqui a palavra do Senhor. Quando nós lemos este texto, quando nós olhamos este texto, nós precisamos atender ao contexto, aquilo que nós falámos a semana passada. Se eventualmente a semana passada você não esteve e você quer ir atrás e verificar e perceber o contexto, você vai ver que o contexto era perseguição. Jesus havia dito, o tema da mensagem da semana passada era aborrecidos e perseguidos. Você vai ver que Jesus disse aos seus discípulos que eles iriam ser aborrecidos e perseguidos. Nós vemos isso no primeiro século. Nós vemos isso na história da igreja. Nós vemos isso hoje. Se nós falarmos a verdade do Evangelho, se nós denunciarmos o pecado, por certo que haverá pessoas que se levantarão contra. Por certo que haverá movimentos que se levantarão contra. Por certo que haverá aqueles que não aceitarão a verdade, fazendo-lhes comichão nos ouvidos, se tornarão rebeldes e terão afronta contra o povo de Deus e as verdades pregadas do Evangelho. Jesus disse que aqueles que perseguiram, que se o perseguiram a ele e se o quiseram matar a ele, muito mais aconteceria com os seus discípulos. E a história da igreja tem mostrado isso e revelado isso. Sendo que essa perseguição se torna até física em alguns momentos.
mas ela não é só física, ela é psicológica, ela é de liberdade religiosa, que hoje falamos de liberdade religiosa quando na verdade ela é um misto de uma aceitação de muitas coisas, mas que muitas vezes não é a verdade absoluta. Nós encontramos hoje, mas mesmo assim encontramos hoje fisicamente perseguição também à palavra de Deus e ao Senhor. A perseguição religiosa e a perseguição do Evangelho, elas às vezes diferem, não é exatamente a mesma coisa. A perseguição religiosa é contra determinadas formas e determinadas coisas que realmente ferem a própria palavra de Deus, e essa não seria uma perseguição religiosa. A perseguição religiosa é a perseguição do Evangelho, perdão, essa é a perseguição religiosa. Porque a perseguição do Evangelho é quando alguém se levanta contra as verdades declaradas por Deus únicas, absolutas. Quando alguém se levanta contra os princípios bíblicos. E quando Jesus falou nestas coisas, eles se levantaram contra quem? Contra a própria pessoa de Cristo Jesus. E quando nós falamos de perseguição, a ideia que nós ficámos a semana passada, e eu disse isso, que nós esta semana iríamos trazer luz sobre o assunto, é que às vezes fica a ideia de uma amargura. Perseguição é uma amargura, é algo muito drástico, é algo muito difícil, é algo muito doloroso e penoso, ao ponto de custar a própria vida. É naturalmente que é. Naturalmente que nós encontramos os relatos do primeiro século, e encontramos que os cristãos, famílias inteiras, eram lançadas aos leões. E nós encontramos relatos também de que os corpos dos cristãos eram envoltos em piche e eram colocados a arder para iluminar as ruas de Roma. Nós encontramos isto nos livros de história. Nós vemos uma perseguição cerrada contra a Igreja de Cristo Jesus no livro de Atos. E essa é a palavra de Deus inspirada. E nós vemos Estevão sendo apedrejado. E quando nós pensamos no apedrejamento, nós temos que pensar em grandes pedras colocadas sobre Estevão que o mataram. Não pedrinhas pequenas. Não coisas como nós às vezes pensamos que são. Nós vemos a perseguição causada a Paulo, em que ele é preso. Entendemos pelo relato que pelo menos 2 vezes, e sendo que da segunda vez ele terá sido decapitado. Nós encontramos a igreja fugindo. Nós sabemos e conhecemos de muitos outros lugares que muitas vezes a igreja de Cristo Jesus, e numa época mais recente, tendo sido perseguida no tempo da Inquisição, etc., há 500 anos atrás, quando, na época da Reforma, a perseguição violenta, e homens de Deus morreram na defesa do Evangelho. E nós ouvimos falar da defesa do Evangelho. E nós ouvimos falar de pessoas que se levantam em defesa do Evangelho, as quais têm sido perseguidas, enfrentando até questões de tribunal, etc., por a causa, pela verdade, falando a verdade e sendo perseguidos por causa dessa verdade. É dessa perseguição que estamos a falar. Nós estamos a falar de uma liberdade de pensamento e de uma liberdade de dizer aquilo que a pessoa quer, não respeitando os outros. Não, estamos a falar daquilo que é necessário proclamar, o Evangelho de Cristo Jesus. A verdade absoluta de que só o Senhor é Deus, só há salvação em Cristo, e que todo aquele que não está em Cristo Jesus está em pecado, debaixo da ira de Deus, e que irá aparecer no inferno para todo sempre, a menos que em Cristo ele seja atraído a Cristo e seja a sua alma salva. Esta é a verdade. A verdade é que tudo aquilo que desagrada a Deus é pecado. A lei de Deus é para ser cumprida e nós nascemos em pecado. E quando nós falamos estas verdades, muita gente se dói, muita gente não gosta e muita gente se rebela contra. Uma das perseguições que acontece hoje com clareza no mundo ocidental, da forma como nós vivemos, possivelmente onde você está a assistir, mesmo que você não esteja nos Estados Unidos, você vai encontrar que existe uma forma de apagar e calar a igreja. E eu não estou a falar das normas do CDC, das formas de nós termos o cuidado do distanciamento social, etc. Não. Não estou a falar de formas de apagar e de não poder dizer isto, o politicamente correto. Você não pode falar esta coisa, você não pode falar aquela outra coisa, porque se você falar é ofensivo, porque alguém não vai gostar, alguém vai processar você, alguém vai levar você em tribunal e vai dizer que você afirmou determinada coisa que sendo verdade. Paulo, numa situação muito idêntica diante do rei Agripa, e ele disse, mais importa, os apóstolos disseram anteriormente a esse assunto que mais importa agradar a Deus do que aos homens, e era necessário proclamar a verdade. E Paulo, diante do rei Agripa, ele proclama o evangelho do qual ele estava sendo acusado. E ele proclamou e foi-lhe dito, as muitas letras fazem delirar. E ele disse que, ele afirmando a verdade do Evangelho, disse quem dera que aqueles que estavam ali naquela sala pudessem ouvir e pudessem, né, e que tirando as prisões, as cadeias,
quem dera que pudessem ser como ele. Então a verdade do Evangelho precisa ser proclamada, precisa ser anunciada, precisa ser defendida e levada à frente. Mas quando falamos de perseguição, e é aquilo que Jesus disse claramente, que aqueles que o servem, os seus discípulos, os seus seguidores, deveriam esperar em qualquer época, em qualquer momento, em qualquer estação, em qualquer lugar, alguém que se vai opor, é normal, é esperado. Essa perseguição, ela é feita, ela é feita com perda de vidas, ela é feita com perda de bens. Acontecia muito na igreja do primeiro século, os crentes perderem os seus bens. Claramente perderem os seus bens, serem presos e perderem tudo o que tinham. Tá? E, inclusive o alimento diário. Há relatos da época, e os historiadores afirmam isso ser muito normal acontecer nos cristãos do primeiro século. Então ser perseguido é normal. Não é normal é não ser. E ser perseguido tem um custo. O custo da própria vida, muitas vezes. O custo da falha de muitas coisas. Mas o que nós precisamos de entender nesta manhã, o que eu queria trazer esta manhã, é que essa perseguição, ela não é sem alegria. Ela não é sem gozo. Se ela acontecer, essa pessoa é normal, ela é esperada. Se ela acontecer sem gozo e sem alegria, ela é um pedaço de inferno vivido aqui, que vai conduzir a um outro inferno, que é eterno. O que eu queria trazer para si nesta manhã, eu gostaria que você prestasse atenção àquilo que o texto diz. A palavra do Senhor diz assim, Jesus disse, mas quando vier o Consolador, aquele que da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, e ele testificará de mim. Olha a promessa. Jesus ia subir ao céu, a perseguição era esperada, mas viria o Consolador. O Espírito Santo que desceu no dia de Pentecostes, que veio habitar na igreja, o Espírito Santo que trouxe à igreja consolo, que traz à igreja a afirmação das verdades, que traz pecadores à salvação. Esse Espírito da verdade é o Espírito Consolador que fortalece os salvos e testifica da pessoa de Cristo Jesus. Porquê é que durante os cristãos do primeiro século puderam sofrer perseguição? Porquê que os reformadores sofreram perseguição e se aguentaram? Porquê é que a igreja de Cristo Jesus durante tanto tempo, tantas vezes sofreu perseguição, tantas vezes tentaram fechar a igreja, acabar a igreja? Porquê é que ela permanece firme? E escute, e é uma frase que nós temos ouvido ultimamente, que os buildings estão fechados, a igreja não. A igreja de Cristo Jesus jamais fechará, porque nas portas do inferno não prevalece enquanto a igreja, disse Jesus. Então, essa perseguição, ela vem para tentar acabar a igreja, mas ela, na verdade, ela só vem para purificar a igreja. Ela só é uma forma de manifestar a graça de Deus. Ela só é uma forma de mostrar o fortalecimento que vem do Espírito Santo nos salvos, em que alguém que é salvo, ele enfrenta a perseguição, ele enfrenta a luta, ele pode até perder a vida, mas ele jamais perde o consolo do Espírito Santo e a alegria da salvação, porque tem um texto em Atos que diz assim, os discípulos, os apóstolos se alegraram por serem achados dignos de sofrer pela causa do Evangelho, de serem participantes dos sofrimentos de Cristo. Então, quando nós olhamos para essa verdade absoluta, esse sofrimento, essa perseguição, essa afronta que ela acontece, às vezes até dentro daqueles que, muitas vezes acontece entre aqueles que até se chamam salvos. Essa perseguição, essa afronta que acontece, ela não vem sem razão, ela não vem de balde. Deus não deixa cair sobre a sua igreja e deixa de lado. Não, Jesus disse, eu enviaria o Consolador, aquele Espírito de verdade que estaria sempre com eles e lhes anunciaria, ele lhes testificaria, e nessa força, nesse poder do Espírito, eles também, diz o versículo 27, e vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. E esta é a forma que a igreja traz. Eu queria que você percebesse que isto não é um positivismo, isto não é algo que vai encorajar você, isto não é life coach, isto não é você ter uma força interior, procurar dentro de si uma razão para viver, uma razão para superar os seus limites. Não tem nada a ver, é algo sobrenatural. Nós não estamos a falar de uma coisa que você encontra numa ajuda psicológica aí de alguém, ou alguém que estudou um pouco mais o comportamento humano, não dizendo que essas coisas não são importantes, tem o seu lugar, mas aquilo que eu estou a falar aqui é muito superior, vai muito acima disso. Eu estou a falar do poder e da ação do Espírito Santo, que levou os apóstolos a morrerem pela causa do Evangelho, levou os reformadores a sofrerem grandes perseguições, levou Martinho Lutero
Que a gente hoje, né, tantos anos depois, a gente tem uns pontos aí, né? Lutero, isto, aquilo não é exatamente como era, mas aquilo que Lutero fez pela causa do Evangelho, na força, na ação do Espírito Santo, ele foi capaz de enfrentar tudo e todos e dizer a verdade, mostrar a verdade e a mentira, e afirmar e ficar na verdade. Isso que levou os reformadores a serem tão sérios com a causa do Evangelho. Os puritanos levavam isto a sério, e seguiam e sofreram perseguição e mudavam-se até de país. Descobriam, iam para terras novas, não habitadas antes, habitadas por nativos, para poderem viver comunidades sadias, onde a piedade, a santidade era algo necessário. E quando falo aqui piedade, não é dar esmola, tá? É uma vida piedosa, uma vida agradável ao Senhor, uma vida sã na presença do Senhor, uma vida agradável a Deus. Quando eu falo nestas coisas, eu falo num poder que vem de algo que é sobrenatural, porque é o próprio Deus. Algo maravilhoso, algo fora do comum. Dizia um escritor que na época do primeiro século, Tertuliano, dizia que o sangue derramado nas arenas pelos cristãos parecia semente, porque quanto mais mortos, mais cristãos havia. Porquê? Porque esse poder que vinha do céu, ele encorajava e outros se aliavam à fé. E eu queria que você pensasse nisto. Quando alguém chegava à fé cristã, hoje, se você chegar num local qualquer e dizer que você é um cristão, tá tudo bem, toda a gente concorda consigo. Nós tivemos agora uns dias e a gente vê locais onde as pessoas na rua cantam louvores a Deus, uns louvores a Deus, outros a gente não sabe bem, mas onde há uns sinais de cristianismo, você passa em locais e você vê igrejas que oram temporariamente de olhos fechados, mas você não tem essa dificuldade. Hoje você chegar num sítio qualquer e você vai lá no médico, né, e tem a ficha médica e tem lá a religião, né, se você deitar no hospital tem religião. Você pode colocar, né, que você é cristão. Você pode colocar, você pode, realmente tem um tratamento diferente, mas você pode colocar cristão à vontade. Nós estamos a falar de uma época, no primeiro século, em que aquilo que era chamado cristão, a partir de alguém que chegava à fé cristã, um pai de família que chegava à fé cristã, com sua esposa, os seus filhos, e ele, à partida, estava assinando o seu decreto de morte. O seu próprio, sabia o que ia acontecer a seguir. Muito possivelmente ele ia ser preso, ele ia ser mandado às arenas, ele ia ser comido por leões, a sua esposa e os seus filhos. Como é que eles faziam isto? Se assassinato, é loucura, não é? É o poder de Deus, é o conhecimento sobrenatural, é ser capaz de passar as dificuldades, é ser capaz de saber que naquele momento em que a morte poderia até chegar, porque não é todos que morreram nas arenas. É por isso que o Evangelho escuta é nós hoje, né? Deus guardou aqueles que ele devia guardar e outros por sua majestade e glória, e ele trouxe a si por uma perseguição santa, por uma perseguição agradável a ele, tá? Então quando a pessoa sabia que na hora da morte ela veria o Senhor, toda a glória, estaria com Deus para todo sempre. Então como é que alguém pode enfrentar assim? Você diz, pela fé, é claro, mas a fé é um dom de Deus sobrenatural, que age na pessoa, que o Espírito Santo vem e convence da verdade, da justiça e do juízo, e porque ele convence, essa pessoa se alegra, se regozija no seu Salvador, e ela é capaz de enfrentar todas as coisas para a glória de Deus Pai. Então, quando nós falamos de perseguição, nós não estamos a falar de uma perseguição que acontece de uma maneira em que Deus não tem nada a ver com isso, que Deus fica de parte. Nós às vezes esquecemos isso. Nós sabemos que a salvação é pela graça, é um dom de Deus, nós sabemos que o Senhor é que salva, que só Ele é Deus. Mas às vezes a gente esquece da ação sobrenatural de Deus na vida do salvo. A gente pensa que fica por nossa conta. Às vezes há um problema muito sério com o salvo. É que aquele que é salvo, ele muitas vezes ele percebe que precisou de Jesus. Ele percebe que Jesus teve que morrer no seu lugar, mas depois ele fica a pensar que ele leva a sua vida só. Não, ele a cada dia pode recorrer. O Espírito Santo habita nele. Ele vive o sobrenatural. Nós falamos hoje em milagres e a gente fica impressionado com milagre. A gente quer ver milagre. A gente quer ver coisa do outro mundo. Coisa do outro mundo. É um salvo, é um homem, uma mulher, uma criança, um velho, salvo, revestido do Espírito Santo, ser capaz de enfrentar tudo e todos pela causa maravilhosa do Evangelho de Cristo Jesus e lutar
dar a sua vida em favor do Senhor e até a sua última gota de sangue, o seu último respirar, ser para Deus. Isso é uma vida que vale a pena. Isso é uma vida que glorifica. Quando a gente olha atrás agora, e eu não sei quanto assim, mas eu gosto muito de estudar e ouvir relatos da Reforma Protestante, da Igreja do primeiro século, mais ainda, mais impressionante ainda. Mas quando nós ouvimos estes relatos, nós nos alegramos a ver que Deus usou homens e mulheres revestidos com o Espírito Santo, não com positivismo, não com uma força interior, mas algo especial vindo de Deus, que traz uma certeza, uma convicção, um desejo, uma transformação interior tão grande que aquilo que é mais valioso, mais importante é o Evangelho de Cristo Jesus. Esta é também uma marca de que alguém é salvo. Alguém que é salvo, ele tem esta vontade de pregar o Evangelho. Ele se delicia e ele se alegra. Há dias atrás eu tive o prazer de falar com um colega de ministério, um homem de Deus, e ele falou, e da maneira que ele fala, ele expressa as verdades de Deus, é daquela coisa que você fica deliciado, você vê que é um sobrenatural na vida dele. E o homem não deu pulo, não rebolou, não saltou, até porque não é o jeito dele, né? Então uma pessoa tem bem calma, e acho que se ele pular muito ele ia se fazer todo. Então eu fico a conversar com ele, eu fico a ouvir as palavras dele, a palavra de Deus anunciada pela boca dele, e era só uma conversa a dois. E a gente se delicia, e a gente percebe que há o sobrenatural de Deus na exposição. Quantas vezes abri um livro de alguém, de um autor, e eu leio as palavras daquele livro e percebo que é o sobrenatural de Deus agindo na vida daquela pessoa. Sabe? Nós temos ignorado a ação do Espírito Santo. Há alguns que ignoram até e dizem que ele não é Deus. Lembra o que é que o Evangelho de João foi escrito? Para revelar que Jesus é Deus? Pois também o Espírito Santo é Deus. E também o Pai é Deus. Um só Deus. Não três deuses. Um só Deus. Três pessoas. Você diz, não dá. A matemática não funciona. Deus não precisa da sua matemática, nem dos seus cálculos. Ele é Deus soberano, o absoluto. Ele faz o que Ele quer. Ele define o que Ele quer. E quando nós percebemos que o Espírito Santo de Deus habita em nós, Ele nos fortalece, Ele nos guia e Ele nos leva mais além. Então a igreja do primeiro século viveu nessa força. Os reformadores viveram nessa força. Por 2000 anos, homens e mulheres de Deus têm vivido nessa força e têm permanecido e prevalecido. É hora de nós, Igreja de Cristo Jesus, você que está desse lado, você que entende que é salvo, que tem Cristo Jesus na sua vida, você tem que busque de Deus esta direção. Peça ao Senhor que o fortaleça, que o leve mais além, proclame as verdades do Evangelho. Mas o que é que vai acontecer comigo, com a minha família? Olha, você não tem controle em nada. Será que a pandemia não nos ensinou nada? Às vezes eu fico a pensar que a pandemia não nos ensinou nada. Tem gente que até acha que Deus não estava no controle da pandemia, né? A pandemia surgiu lá na China e a gente ficou todos, né, com este problema, porque Deus nem Deus esperava essa. Que loucura é essa? Que loucura é essa? Deus é soberano, Ele é o Senhor toda a glória, Ele conhece todas as coisas, Ele nos está ensinando muita coisa. Será que a gente não aprendeu nada? Será que a gente não aprendeu que não tem controle sobre a nossa família? Será que a gente não percebeu quantos chefes de família caíram e morreram por causa do vírus? E quem cuida das famílias agora? Será que a gente não percebe que a gente não tem controle? Será que a gente não percebe que a gente não consegue nem segurar o trabalho? Quanta gente perdeu o trabalho? Será que a gente não percebe que a economia deu uma volta? E está tão confuso agora, né? Uns sobem de um lado, mas a maioria está caindo. Será que ninguém percebe, que ninguém tem controle? Será que a pandemia não nos ensinou nada? Olha, siga o Senhor, fala da palavra de Deus. Vai ser perseguido? Vai. Tenha prazer e alegria nisso. E como é que vai ser o resto? É o Senhor que cuida. É Deus que é fé. É Deus que faz. Deus nos mandou proclamar a verdade do Evangelho. Proclame. Mas como é que eu vou ficar depois? Porque o mundo vai rejeitar. É promessa também. Segura essa promessa. A gente gosta de segurar a promessa. Segura a promessa. Você vai ser perseguido. Segura a promessa. É a promessa de Deus. Está dito. Foi o Senhor que falou. Mas também tem promessa. O Espírito Santo será consigo e Ele fortalecerá. O Consolador virá e testificará em si. De tal maneira que você irá anunciar também. E testificará também e estaremos preparados para seja a perseguição que for. Porque mais importa fazer a vontade do Senhor e proclamar as verdades de Deus. É isto que nós precisamos fazer. É neste poder que nós precisamos nos fortalecer. É estas coisas que nós precisamos de trazer para nós. E o resto, Deus cuidará. A igreja do primeiro século, os reformadores, a igreja que tem 2000 anos, ela viveu momentos de perseguição, uns até físicos, mas emocionais, de muitas maneiras, sociais, sempre. Ela permaneceu firme e fiel. E as pessoas que foram perseguidas, elas não foram uns coitadinhos, deitados aí num sítio qualquer, que morreram e foram postos numa vala ou foram comidos por leões. Não.
Esses foram servos de Deus que me levaram a verdade e o Evangelho até ao fim e entraram na glória e para todo sempre estão como o seu Senhor. Não há nada igual. Não há nada mais extraordinário. Não há nada mais maravilhoso. Não há nada melhor. Essas pessoas são vitoriosas. Na força do Espírito Santo, elas levaram o Evangelho até ao fim. Eles combateram o bom combate. Eles guardaram aquilo como Paulo dizia. Que o Senhor nosso Deus levante hoje uma geração assim. Uma geração que não se dobra diante de nada. Uma geração que só se dobra diante do Senhor. Uma geração que não se curva diante daquilo que as autoridades acham ou daquilo que eu estou a falar espiritualmente, biblicamente, tá? Não com a sua maneira de pensar. Não o seu entendimento do que é que deve ser. O que a verdade do Evangelho diz. Absoluta. Total. Que não se curva diante do que a opinião pública faz. Não se curva quando o pecado é legalizado. Não se curva quando as pessoas fazem coisas contrárias à palavra de Deus. Mas que se curva unicamente diante do Senhor Deus Todo-Poderoso e só Ele dá glória. Uma geração que tem o Consolador, o Espírito Santo nela e age na força e na ação do Espírito Santo e não teme nada. Somente teme o Senhor. A Ele serve, a Ele adora. Uma geração que é capaz de perder a vida por causa da vida eterna. Porque tem a vida eterna. Não para ganhar a vida eterna. Deixa-me deixar bem claro. Não para ganhar a vida eterna, mas porque tem a vida eterna. Ora, aquele que tem a vida eterna não se importa com a vida daqui. Ele tem uma vida gloriosa com Cristo Jesus. Ele só quer manifestar e exaltar o Senhor toda a glória. Que Deus já levante uma geração assim. Que Deus, por sua misericórdia, me permita ser parte dessa geração assim. Eu desejo no meu coração que o Senhor verdadeiramente levante homens e mulheres capazes de anunciar, levarem mais além. Que o Senhor nosso Deus faça hoje o que fez na Igreja do primeiro século, faça hoje o que fez na época dos reformadores, faça agora durante a pandemia a mesma coisa nas nossas vidas e nós possamos proclamar e falar que só Jesus é o Senhor, só Ele é o Salvador e nenhum outro há salvação. Que Deus em Cristo Jesus o abençoe e traga para as nossas vidas, a sua vida, a minha vida, a vida de todos, estas verdades absolutas e convictas em nós. Oremos. Amado Deus, nesta manhã, Senhor, temos nos debruçado no estudo da ação do Espírito Santo na vida dos salmos e como testificar e exaltar e glorificar o Teu nome. Amém. Oh meu Deus, que possas operar assim em mim hoje, que possas operar assim em todos aqueles que nos ouvem hoje ou quando estiverem a ouvir. Oh Senhor, eu te peço, Deus, que por Tua misericórdia e graça levantes uma geração forte hoje, que proclama as Tuas verdades e não se sujeita a nada senão a Ti, e glorifica unicamente o Senhor. A Ti damos glória, em nome de Jesus. Amém. Queria lhe agradecer de estar aqui conosco. Nós estamos aqui, como é habitual. Estou aqui com a minha esposa e os meus filhos e nós estamos aqui, vamos cumprimentar você e é uma alegria grande nós podermos ministrar a palavra do Senhor nosso Deus. Logo à tarde, às 6h30, nós teremos outra vez live e o meu filho estará transmitindo o nosso culto, o nosso live, e nós estaremos assim para glorificar e exaltarmos a Deus enquanto nós falamos a verdade do Evangelho. Amém? Glorificamos o Senhor, somos gratos a Deus. Temos aqui os meus sogros conosco hoje também. É uma alegria estarmos todos aqui servindo o Senhor e que o nome de Deus seja exaltado e glorificado. E hoje que é o dia dos avós. Então para todos os avós, começando aqui pelos meus sogros, nós desejamos a todos os avós um feliz dia dos avós. Deus possa abençoar vocês ricamente. Se você é avô, se você não é avô, caminha para lá. Então fica aí nessa esperança. Quem sabe numa próxima você está festejando aí também, tá? Então se você é muito novo para isso, não, aguarde, tem tempo, tá? Também para a minha mãe dos netos, eu também não sei se ela está a assistir, eu queria mandar também um beijinho. Deus abençoe ricamente, um grande e feliz dia do Senhor. Não se esqueça que hoje é dia do Senhor. Exalte, glorifique, adore aquele que vive e reina para todo sempre. Deus abençoe. Bye.